Exerci funções como administradora do Instituto Politécnico entre setembro de 2009 e março de 2014, no primeiro mandato do professor Carlos Maia. Iniciámos as atividades num período difícil, porque já se avizinhava a crise das dívidas soberanas, que acabou por trazer a Troika e todas as medidas associadas, portanto, às restrições financeiras. De qualquer forma, eu tenho algumas ideias base e é essas ideias base, portanto, que vou falar, sobretudo as que envolveram as escolas, numa perspectiva, portanto, mais alargada. E quando um dos principais reptos que tivemos, dos primeiros, foi a alteração ao Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico. Essa legislação tinha saído em agosto, nós estávamos, portanto, em setembro. A legislação não estava, era difícil, porque obrigava a transitar todos os docentes do Instituto Politécnico, das carreiras e categorias, para o novo enquadramento legal. O facto da lei não estar muito trabalhada era complicada, não é? Mas de qualquer das maneiras concluímos essa tarefa, portanto, não direi de uma forma rápida, mas concluímos essa tarefa, portanto, durante o primeiro mandato do professor Carlos Maia. Outro dos momentos que me recordo, que foi um momento em que envolveu, portanto, as escolas e os colaboradores, docentes e não docentes, foi a adequação do sistema de avaliação de forma a interligar objetivos do IPCB com os objetivos CIADAP. Era uma coisa que se vinha falando muito, que havia várias formações, mas era difícil integrar. Portanto, foi um trabalho muito demoroso, mas que envolveu todo o Instituto Politécnico. E no final, eu penso que, de uma forma, nos últimos anos, de uma forma já mais ou menos fácil, não é? Toda a gente já fazia esse tipo de avaliação. Outra das coisas que me lembro e que teve, portanto, algum impacto no IPCB, a partir de 2010, obviamente, foram as restrições financeiras. Nós nunca tivemos, portanto, houve momentos difíceis, mas felizmente sempre cumprimos com todas as... Portanto, os encargos todos que o Politécnico tinha assumido, mas de qualquer das maneiras houve que fazer aqui um esforço grande no sentido de partilhar recursos, diminuir custos, portanto, em determinados setores. Essas ideias muitas vezes não foram bem aceitas sobretudo pelas escolas, não é? Porque, de certa forma, isso era difícil, portanto, adequar, mas acabou por ser uma realidade. E ao fim de muitas reuniões entre serviços centrais e os chamados serviços centrais e as escolas, nós acabámos efetivamente, portanto, por conseguir levar isso a bom porto. Outro dos momentos que foram importantes para que eu considero que foram muito importantes para o IPCB foi a avaliação, portanto, a avaliação e o registro do património imobiliário, porque era uma imposição do POC Educação, e era difícil, portanto, fazer esse tipo de trabalho. Nós tentámos uma abordagem simples, mas conseguimos efetivamente fazê-lo e, portanto, cumprir com tudo o que estava estipulado no POC. Finalmente, e não menos importante, mas que guardei para o final porque foi uma das coisas que mais de perto impactou comigo, que foi a criação de um sistema de gestão de qualidade. O chamado SGQ, não é? Toda a gente conhece era conhecido pelo SGQ. E obviamente o mais importante, que foi a certificação pela APSER. Foi um trabalho difícil que obrigava cada serviço a descrever o que fazia, como fazia, obrigando algumas vezes até a ajustamentos dentro do próprio serviço.
para conseguir efetivamente criar aquelas dinâmicas. Ao princípio, os procedimentos de trabalho, as instruções de trabalho eram dificílimas, porque tinham várias revisões, porque as pessoas não estavam naquele espírito. Mas depois, a pouco e pouco, eu quase que diria que já se faziam ITs e PTs à mesa do bar. E, portanto, quando finalmente conseguimos certificar, foi um momento extremamente gratificante, porque envolveu todas as pessoas do IPCB. Portanto, toda a gente naquele dia estava envolvida e estava efetivamente, portanto, coesa no sentido de conseguir e de ver se éramos capazes, portanto, de certificar à primeira. Para mim foi extremamente importante, porque foi a certificação da APSER, foi a prova que o IPCB estava a funcionar bem, e portanto foi extremamente gratificante perceber esse facto.